Quando nós falamos de eutrofização, eu significa bastante, significa excesso, e trofo significa nutrientes. Então a eutrofização é a morte por excesso de nutrientes. Para ter esse excesso de nutrientes nas águas de rios e de lagos, principalmente naquelas águas mais calmas, é necessária uma fonte poluidora. E geralmente essa fonte poluidora é o esgoto doméstico, que não é tratado e despeja uma grande quantidade de matéria orgânica nos rios e lagos. Pode ser também, pessoal, fique atento a isso, a agricultura. Quando se coloca fertilizantes em excesso na agricultura e vem a água do rio, esses fertilizantes são carreados, são levados para as águas das lagoas, onde ocorre o processo de eutrofização. Geralmente, para identificar que um rio ou um lago está com eutrofização, a gente percebe que a água desses ambientes fica mais turva, fica com a coloração mais esverdeada, devido à proliferação de algas na sua superfície. Outra coisa também que você pode identificar é através da morte de muitos peixes na água desses ambientes. Pode ser geralmente, a morte desses peixes geralmente ocorre por um processo de asfixia. Se liga aí e veja as etapas do processo de eutrofização. Aqui nós temos uma foto da cidade de Teresina, no Piauí, mostrando o rio Puti. Percebo que essa área aqui verde não é um campo de futebol não. Isso aqui, pessoal, está tudo tomado por água-pés e algas que cobriram a superfície do rio, que é o caso do rio Puti. Então o processo de eutrofização aqui nessa área em Teresina já está bem avançado, danificando de forma muito agressiva o ecossistema aí do rio Puti. Agora, como é que isso aí ocorreu? Siga as etapas do processo de eutrofização. Primeiro, nós temos que ter um excesso de matéria orgânica. Como eu falei para vocês, geralmente essa matéria orgânica chega aos rios e lagos através do esgoto que não é tratado. Pessoal, tudo que é matéria orgânica que está no ambiente, e um ambiente favorável, essa matéria orgânica ela acaba sendo decomposta. Então isso vai promover o aumento de bactérias decompositoras aeróbias. Professor, o que essas bactérias fazem? Elas decompõem a matéria orgânica em matéria inorgânica. Só que para elas decomporem, elas acabam consumindo muito oxigênio. É por isso que nós dizemos que aumentou a DBO. Professor, o que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, aumentou o consumo de oxigênio. Essas bactérias, ao decompor a matéria orgânica, elas acabam consumindo esse oxigênio. E esse consumo de oxigênio leva à morte dos peixes por asfixia. Lembremos, se teve decomposição, a matéria orgânica é convertida em matéria o quê? Inorgânica. Isso aumenta principalmente as concentrações de fosfatos e de nitratos. Fosfatos e nitratos, que são minerais inorgânicos, eles são os principais nutrientes necessários para as algas e para os aguapés. Essas plantas acabam se multiplicando de forma excessiva, cobrindo a superfície d'água. Ao cobrir a superfície d'água, isso bloqueia a passagem de luz. Sem a passagem de luz, as algas que estão no fundo acabam morrendo sem luz. Então vamos repetir, vamos lá. Aumento da matéria orgânica, decomposição aeróbia, consome o oxigênio, morte de peixes por asfixia, aumenta nitrato e fosfato e a multiplicação de algas, o boom de algas, a chamada floração de algas na superfície dos rios e lagos. Isso aqui, pessoal, acaba fornecendo mais matéria orgânica dos peixes mortos e das algas do fundo. Lembram que elas morreram por falta de luz? Então tudo isso vai ser decomposto, só que não tem mais oxigênio. Então a decomposição agora, ela ocorre de forma anaeróbia, sem oxigênio. E essa decomposição libera substâncias tóxicas na água que irão promover a morte de mais seres aquáticos. Beleza? Agora vamos aqui para uma questão. A questão texto ele fala do processo do aumento gradativo
do nível eutrófico, do nível de nutrientes na água. Ele quer saber o seguinte, olha só, diante dessa condição, qual seria a condição imediata, pessoal, da ação de bactérias aeróbias? Ele quer saber as bactérias aeróbias sobre o esgoto doméstico numa lagoa. Quando a bactéria aeróbia decompõe a matéria orgânica, o que ela faz? Ela transforma a matéria orgânica em matéria inorgânica, que são os nitratos e fosfato, e também consome o oxigênio da água, aumentando a DBO e reduzindo o nível de oxigênio na água. Então vamos lá. Letra A, elevação de gases tóxicos. Pessoal, esses gases tóxicos só são liberados no final do processo de eutrofização, quando não tem mais oxigênio na água e a decomposição já é feita de forma anaeróbia. Letra B, vamos lá. Acúmulo de poluentes não biodegradáveis. Não tem nada a ver com esse processo. Esses poluentes não biodegradáveis, como os metais pesados, os agrotóxicos, isso aí vai promover um outro fenômeno, que é chamado de magnificação trófica, o processo de bioacumulação. Letra C, menor taxa de fotossíntese na parte mais profunda da lagoa. Isso vai acontecer? Vai, mas não é a condição imediata. Essa questão da fotossíntese na base da lagoa reduzir é só quando as algas se multiplicarem na superfície e bloquearem a entrada de luz, ok? Letra D, maior disponibilidade de nitratos e fosfato na lagoa. Pronto, a alternativa correta é justamente a letra D. Por quê, professor? Se teve a decomposição aeróbia, isso vai liberar nitrato e fosfato e vai reduzir o oxigênio. Então, maior disponibilidade de nitrato e fosfato na lagoa. Letra E, floração de algas na superfície da lagoa. Essa floração de algas, ela só ocorre depois que aumentou a concentração de nitrato e fosfato na lagoa. Então, não seria uma consequência imediata, ok? Show! Bons estudos.